primeiro lugar, eu queria pedir desculpas a todos que nós tivemos que ir para o LETA com 3 atividades hoje, mais uma amanhã. Então, eu agradeço ao FCH, que eu vi que foi esse campeão. Lá nós estamos com um seminário sobre a violência e segurança cidadã, no Instituto de Pesquisa e Universidade. Tivemos pela manhã a banda, o hino nacional, o secretário de segurança, 2 comandantes. Para continuar hoje e amanhã é lá na academia. Então hoje nós damos avanço a esse debate da Universidade do Futuro, que é uma compromoção entre hoje nós estamos no ciclo de estudo de ciências e humanidades, do ILEA, e nós contamos com 2 grandes pesquisadores dessa universidade, o professor Álvaro Salles, que é graduado em Engenharia Elétrica da Universidade, que é mestrado em Engenharia Elétrica PUC do Rio de Janeiro, doutorado pela University of London, trabalha na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em telecomunicações, e vai fazer toda uma exposição sobre os efeitos das estruturas de micro-ondas e comunicações óticas na atualidade. Agradeço muito ter sido deslocado para esse curso. E segundo, o professor Mário Roberto Dai, que é professor graduado em Física por essa universidade, mestrado pela McGill University, doutorado pela McGill University, do Canadá, professor adjunto dessa universidade, trabalha em Física da Matéria Condensada e foi coordenador-geral de Micro e Nanotecnologia do MCT, assim também diretor do Programa de Microesfermática do mesmo Ministério. Este ano, o Mário trouxe o Prêmio Nobel de Física do Sofé, certo? Porque ele trabalhou e foi um dos responsáveis pela pesquisa que considerou o Prêmio Nobel de Física do Sofé, que era a pedido do Dr. Honoris Causa da nossa universidade. E eu agradeço muito a aceito, agradecer ao professor, ao Hélio, ao professor sempre nos prestigia. Então, acho que nós podemos dar início à apresentação, podemos lá. Então, eu queria iniciar agradecendo ao professor José Vicente o honroso convite, né? E honroso e com uma responsabilidade muito grande, né? Por falar nessas questões aqui que têm dado tantas polêmicas, e nós vamos, a responsabilidade vocês vão ver à medida que for mostrando o material que temos, tá? As implicações disso, tá? E o título desse seminário, Implicações e Contradições da Tecnologia, vai aparecer, ainda que eu não mencione explicitamente, vocês vão ver que vai aparecer na grande maioria dos assuntos tratados. E nós propomos uma quebra de paradigma, tá? Que nós achamos que estão se usando muito, usando mais do que o necessário essas tecnologias sem fio, tá? Quando o risco que a ciência já mostrou é muito grande. Então, nós achamos que é um risco desnecessário e é difícil que a população compreenda isso, tá? Porque já virou quase que um hábito. Nós dizemos que um hábito muitas vezes não é uma necessidade, tá? E isso aí tem que ser refletido. Engraçado, não está tocando aqui. Ah, tá. Então, professor tem um cacuete de fazer pergunta. Então, eu começo com 3 perguntas. Primeiro, quem nessa sala sabe que a OMS já classificou essas radiações como possivelmente cancerígenas? Tá? É grupo 2B. Então, quem sabe que foi classificado como grupo 2B, levanta o braço. Tá? Isso é muito importante, vocês vão ver na sequência. Segunda pergunta é, quem sabe que existe legislação em Porto Alegre
E, entre outras coisas, essa legislação recomenda, né, que o celular não seja usado mais próximo de 2 centímetros da cabeça. Se alguém sabe, levanta o braço. Ninguém sabe também, isso é lei em Porto Alegre. E existe razão para isso. Tá? E a terceira pergunta, então, no cacuete do professor é, né, quem já, ao adquirir o seu telefone celular, olhou, leu, se deu o trabalho de ler o manual e encontrou lá, está escrito, o único problema é que é letra muito pequenininha lá no meio, no fim do manual, dizendo que esse aparelho não deve ser operado mais próximo que 1,5, 2 ou 2,5 centímetros de qualquer parte do corpo. Então essas 3 questões aqui são muito importantes, vocês vão ver depois na sequência, tá? Essa frase eu acho muito importante, tá? Do professor Voldei Garrafa, tá? Ele foi o presidente da Sociedade Brasileira de Bioética. Então o progresso científico não deve ser nem demonizado, nem endeusado. É mais ou menos o que nós estávamos com o professor Mário conversando ainda no início, né? E ele deve ser compreendido e controlado. E vocês vão ver que nessas questões que nós vamos discutir, ele muitas vezes não é compreendido e na maioria das vezes ele ainda não é controlado. Né? Nós vamos discutir basicamente essas 4 questões. Quais são os maiores problemas, tá? Quais riscos já estão demonstrados, e nós vamos mencionar alguma coisa dos riscos, não vou mencionar todos demonstrados. Como é que nós podemos minimizar esses riscos, tá? E nós vamos mostrar que existe sim compatibilidade entre qualidade de comunicação e qualidade de vida, tá? E esse aí é um dos focos, então, da nossa apresentação. Os riscos e a compatibilidade, tá? O que nós vamos falar de radiações não ionizantes, tá? Então, compreendida a maioria desses serviços de comunicações que estão indicados aí. Então, por exemplo, rádio, AM, FM, televisão, tá? Telefonia celular, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, tudo isso é radiação não ionizante. Tá? As linhas de transmissão também, com a frequência baixa, 60 Hz, tudo é radiação. Aqui é o espectro eletromagnético e nós vamos, tá, nos referir mais ou menos a essa região aqui de micro-ondas e de ondas de rádio, RF que a gente chama normalmente, RF e micro-ondas, que são o que a gente chama normalmente de radiofrequências, onde aquele serviço da transparência anterior estão englobados. E aqui tem alguns dos, né, serviços. Muita gente, a gente sabe que a radiação ionizante, tá, ela arranca partículas portadores das moléculas, das células, tá, e deixa a célula ionizada, daí o nome ionizante. Mas até algum tempo atrás não se sabia que a não ionizante também pode causar dano celular, e alguns deles nós vamos mencionar aqui. E o impacto desses assuntos é muito grande, tendo em vista a larga utilização. Então, nós falamos em termos de, no Brasil, em agosto, era mais que 268 milhões de acessos, tá? Representando 1,35 por pessoa, ou 135 para cada 100 habitantes. Muita gente tem 2, 3 chips no celular. E no mundo são mais que 6,8 bilhões de terminais. Então o impacto disso, mesmo que fosse um probleminha percentual pequeno, a quantidade que no fundo iria representar é realmente de dimensões enormes em termos de saúde pública. Existem 2 tipos de efeitos, um que a gente chama agudos, né? E o outro que são os crônicos. Os agudos são devidos aos curtos tempos de exposição, que muita gente chama de efeito térmico, porque ele aquece diretamente o tecido. Aquele efeito, por exemplo, que nós fazemos no forno de micro-ondas quando a gente cozinha o alimento, né? Mas esses outros efeitos aqui, os crônicos, que são de longo tempo de exposição, tá? Eles são muito importantes também, tá? E o problema é que as leis, elas preveem, as normas mais difundidas, preveem somente esses efeitos de curta duração. E hoje em dia a população está sofrendo muito esse outro tipo de efeito. Por exemplo, quem habita próximo a uma estação de rádio base, próximo a
uma outra fonte qualquer de radiação, passa às vezes 8 horas na sua casa e sendo irradiado, ou mesmo no trabalho, uma quantidade muito grande de tempo, durante vários dias da semana, durante várias semanas no ano. Então, esse tipo de efeito aqui não é previsto nas normas internacionais mais difundidas. E isso aí é um dos problemas fundamentais da nossa questão. Então a gente diz assim, ó, o tempo de exposição é nosso inimigo. Nós temos também a distância nossa amiga. Então, por exemplo, encostar o celular na cabeça, se você conseguir se afastar um pouco, por exemplo, usando fone de ouvido, é benéfico, sem dúvida. Então, nós vamos começar mostrando alguns resultados de pesquisa científica, principalmente experiências em laboratório, in vitro, e também com cobaias. E aí se observa que muitos efeitos danosos à saúde ocorrem em nível substancialmente abaixo daqueles níveis que a gente chamou térmicos. E a norma mais conhecida chama-se ICNIRP, é uma organização internacional que determinou essa norma, mas só para os efeitos de curta duração ou térmicos. Tá? Isso aqui é um problema que foi demonstrado há muito tempo atrás, em 1996 foi publicado, e depois foi repetidas vezes, tá, também demonstrado na literatura científica internacional. É o problema de quebra simples e dupla da molécula do DNA. Aqui tem uma imagem tentando representar a molécula do DNA. A quebra simples é quando uma dessas, que são duas fitas helicoidais, né? Quando a quebra é numa fita só, a probabilidade da molécula se recuperar é grande. Quando a quebra é nas duas fitas, que a gente chama de quebra dupla, né? A probabilidade da molécula se recuperar é muito baixa. Né? E o problema é que níveis de radiação que a gente sofre, por exemplo, com o celular, né? Provocam essas quebras simples e duplas das moléculas de DNA. Isso aí, então, é uma razão biológica para um princípio de degenerescência, que depois justifica, por exemplo, o surgimento de câncer, tumores cancerígenos, que já foram também, nós vamos ver, demonstrados em pesquisas epidemiológicas. Então você tem a razão biológica, depois você tem a comprovação das pesquisas epidemiológicas mostrando esse problema. Tá? Aqui é exatamente aquela experiência do Dr. Henry Ley. Tá? Isso aqui é o controle, tá? A célula. Isso aqui é a imagem do microscópio eletrônico. Isso aqui é irradiação ionizante, radiação gama. Tá? E essa aqui é a radiação não ionizante do telefone celular, por exemplo, ou dessas outras radiações não ionizantes. E o que está acontecendo aqui? Aqui chama-se Comet Essay, a gente traduziria por ensaio do cometa. Então a célula está se deslocando, tem um campo magnético para que ela se desloca, né? É uma célula polar, né? Molécula polar, e aí ou você irradia, né? Ou não irradia. A que não irradia se mantém intacta, a outra sofre uma partição, que eles chamam do rabo do cometa, ela fragmenta, sofre uma fragmentação. E essa fragmentação, então, é que exatamente pode ser a origem, então, de um processo de malignidade. E isso foi provado tanto nas experiências, algumas experiências já mostradas, como também num outro projeto de 7 países da Europa, que também mostraram isso aqui. Tá? Esse projeto aqui, o projeto Reflex, é um projeto de 7 países da Europa, tá? Ele durou 52 meses, o orçamento dele era 3,1 milhões de euros, tá? E ele mostrou, entre outras, tá? E outros efeitos também, a fossilização das proteínas de choque térmico. Então são indicadores que podem justificar a produção de malignidade. Um outro problema sério também, que já foi repetidas vezes mostrado na literatura científica internacional, é a alteração da barreira hematocefálica, em inglês é blood-brain barrier.
Então, os tecidos mais sensíveis, os neurônios, por exemplo, eles são protegidos por uma espécie de um filtro, parecido com aquele filtro que a gente usa para filtrar café de manhã, né? E essa membrana, ela protege as moléculas mais sensíveis, por exemplo, os neurônios, da penetração de determinados agentes que podem danificar essas moléculas mais sensíveis. Por exemplo, toxinas, etc. E tal. E os níveis de radiação não ionizante produzidos por essas fontes que a gente usa, tá, provocam a alteração dessa barreira hematoencefálica, tá, em níveis muito baixos, tá, de radiação. Isso aqui, SAR, vocês vão ver depois, é uma medida de energia dissipada por unidade de massa do tecido, SAR, em inglês Specific Absorption Rate. Tá? É uma forma de você medir a absorção da irradiação. Tá? Aqui está a imagem daquele trabalho do professor Dr. Salford. Tá? Isso aqui é no microscópio eletrônico também, é o cérebro de um rato não irradiado, e aqui irradiado, onde a gente vê ali os que eles chamam de, não sei se vocês conseguem ver, dark spots, tá? É onde as células estão danificadas, em níveis muito baixos de radiação. Bom, então, como esses que eu mostrei aí, experiências in vitro em cobaias, existem outros também. Eu só estou dando uma ideia, porque o assunto é muito amplo, eu vou tentar focar em alguns aspectos para dar uma ideia. Aqui é o problema das estações de rádio básica, que a gente chama de ERBs, estações de rádio básica. Existem, as pesquisas epidemiológicas precisam durar muito tempo, pelo menos 8 ou 10 anos, porque é o período de latência dos tumores. Qualquer pesquisa que a gente faz que dura 1, 2, 3 anos, ela não mostra nada. Essas pesquisas são caras, é difícil, não tem quem financie. Mas na Alemanha, na cidade de Naila, em Israel, na cidade de Netânia, tem pesquisas já mostrando problemas sérios. Tá? Aqui, por exemplo, na de Naila, tá? Num raio de 400 metros em torno da estação de rádio base, as pessoas que habitavam ali tiveram um índice 3 vezes maior de incidência de tumores malignos em comparação com aqueles que moravam fora desse raio de 400 metros. Tá? Então, eles dizem nesse trabalho, tá, que esse estudo mostrou que não é mais possível assumir que não há relação causal entre as emissões de radiofrequência e o acréscimo de incidência de câncer. Tá? O que a gente observa é o seguinte: esse raio de 400 metros, se isso aqui acontecer no Brasil, por exemplo, em Porto Alegre, a tecnologia lá é análoga à nossa aqui, o ser humano aqui é análogo ao de lá. Então, se nós pegarmos, por exemplo, em Porto Alegre, que tem mais que 700 herbes, mais de 700 estações, e mapearmos 400 metros em torno dela, pouca gente está fora. E o pessoal que trabalha nessa área diz assim: vai faltar controle, todo mundo é irradiado. Bom, esse aqui é o resultado lá em Netânia, em Israel, e o raio diminuiu um pouco. O raio agora é 350 metros e a probabilidade, o índice, tá, é 4,15 vezes maior. Tá? Então diminui o raio, o índice fica maior. E uma coisa interessante também nessa pesquisa é que os níveis medidos, tá, naquela região de até 350 metros, tá, eram substancialmente abaixo, eram todos abaixo daquele nível, daquela norma internacional que é a mais difundida, que nós chamamos de ICNIRP, que nós mencionamos no início, só se refere aos efeitos de curta duração. Então está provado, tá, que a norma não protege. Então o Brasil está usando uma norma que não protege e a maioria dos países também, lamentavelmente. Aqui está alguns níveis. Os níveis das normas são normalmente ou em volts por metro, que é a intensidade de campo elétrico, ou em densidade de potência, watts por metro quadrado. Tá? Seja lá o que for. Então, olha aqui, Porto Alegre, ele segue a norma da Suíça. Tá? É 4 ou 6 volts por metro, dependendo se nós tivermos 850 ou 1800 MHz. A norma do Brasil é em campo elétrico, tá, 10 vezes mais. Em vez de 4 ou 6, é 40 ou 60. A norma do Brasil, tá, que é a própria ICNIRP também.
Então, 10 vezes mais de campo elétrico representa a intensidade de potência, que é proporcional ao quadrado do campo elétrico, tá? 100 vezes mais potência. Tá? Então, em termos de proteção, Porto Alegre está um pouco mais protegido que o resto do Brasil. Mas eles querem mudar essa lei de Porto Alegre, tá? Que segue isso aqui. Eles dizem que querem homogeneizar no Brasil inteiro. Tá? Mas eu acho que tem que homogeneizar pelo mais protetivo e não pelo menos protetivo. Né? Isso aqui é um exemplo do trabalho que nós fazemos lá no Departamento de Engenharia Elétrica. Isso aqui é o seguinte: a gente pega uma daquelas normas, tá? E traça a zona de exclusão. O que é a zona de exclusão? Dentro desse volume aqui, tá? Quem estivesse ali estaria sendo irradiado num nível superior à norma considerada. Então, por exemplo, esse volume aqui em relação à norma de Porto Alegre. Essa dimensão aqui é mais ou menos 55 metros, o raio dessa figura geométrica aí. Se nós comparássemos com a norma do Brasil ou com a norma do ICNIRP, esse raio aqui seria da ordem de 5 metros, um volume muito menor, o volume de exclusão. Por quê? Porque a norma do Brasil é mais tolerante que a de Porto Alegre. Isso aqui, ó, é a rádio da URGS, tá? Essa fotografia aqui foi tirada lá do prédio ali, perto onde está a própria reitoria. Então aqui está a rádio da URGS, aqui lá em direção a Salgado Filho. Esse prédio aqui eu acho que é na Salgado Filho. Então o que essa imagem aqui nos diria? Que quem está no último e no penúltimo andar desse prédio, se essa herbe fosse colocada ali, né, estaria dentro da zona de exclusão, estaria sendo irradiado mais que o nível de Porto Alegre. Eu não estou dizendo que o nível de Porto Alegre é absolutamente safe, quer dizer, é seguro para a saúde. Não é, mas quanto mais precaução se tomar, obviamente menor é o risco. Essa aqui é a ideia da questão. Tá? Então, nós aí consideramos aqueles níveis de 4 a 6 volts por metro, traçamos e isso aí pode ser feito para qualquer estação de rádio base, para qualquer fonte radiadora, Wi-Fi, WiMAX, etc. E tal, tendo as características de radiação, tá? Potência, frequência, diagrama de radiação, etc. E tal, nós podemos traçar a zona de exclusão e saber onde que a pessoa pode estar para respeitar ou não uma determinada norma. Outro trabalho que também nós fazemos lá no Departamento de Engenharia Elétrica, tá? Eu estou mostrando um trabalho parte nosso e a maioria é trabalho internacional. Nós fazemos a simulação, tá, daquele valor da taxa de absorção específica, Specific Absorption Rate, tá? Em adultos e em crianças. Tá? Então, é a medida de potência absorvida por unidade de massa do tecido. Pode ser em watts por quilograma ou miliwatts por grama. Isso aqui, aí que nós temos assim, ó, a distância é nossa amiga. Quanto mais afastado a gente estiver da fonte, melhor. Tá? Isso aqui são os valores exatos de campos, tá? Para um dipolo curto, é um tipo de antena. A maioria das antenas tem um comportamento parecido com esse aqui. O que a gente observa? Que nós temos fatores 1 sobre R ao quadrado, 1 sobre R ao cubo, tá? Então, quanto menor o R, que é essa eixo horizontal aqui, que é a distância, tá? Esses fatores aqui começam a crescer substancialmente. Então, nós temos uma imagem mais ou menos representada aqui. Muito próximo da antena, a intensidade de campo cresce substancialmente. E aí a SAR vai crescer substancialmente do tecido que estiver ali próximo. E aí o risco vai crescer também. Certo? Então, a distância é nossa amiga e o tempo é nosso inimigo. Tá? Aqui então o tipo de trabalho que nós fazemos lá. Nós pedimos a alguns hospitais, eles nos dão imagem de ressonância magnética ou tomografia computadorizada. Aqui é da cabeça, tá? De adultos e de crianças. A partir daí, nós fazemos um modelo daqueles tecidos. Esse modelo aqui, tá, tem 6 tecidos, mas nós podemos fazer 12, 32 tecidos se a gente quiser mais precisão. E a cada tecido desse vai associado seus parâmetros de elétrons, por exemplo, condutividade, massa específica, constante de elétrica, tá? E aí a gente constrói uma matriz, tá,
de dados, e para uma cabeça típica, essa matriz aqui são cubinhos de 1 milímetro de largura, então dá mais ou menos 12 milhões de cubinhos. Tá? Por quê? Porque o cérebro é muito não homogêneo. A gente tem que tentar simular a não homogeneidade dele. Depois vocês vão ver mais adiante, eu vou mostrar para vocês. Tá? Todos os telefones celulares, seja no Brasil ou seja em qualquer parte do mundo, eles têm que ter uma certificação. No caso, é a Anatel que faz a certificação. O processo de certificação, vou mostrar aqui a figura para vocês, é uma vergonha. Eles tentam dizer que estão medindo açar, mas entre outros eles usam um líquido homogêneo e o cérebro está cheio de não homogeneidade. Então você está tentando medir, simular uma coisa que realmente está completamente furada. Não só esse aspecto, como outros que depois eu vou mencionar para vocês. Aqui é um dos resultados que nós obtemos. Ó. Isso aqui é um adulto, tá? Isso aqui é uma criança de 10 anos, filho, por acaso, de um dos alunos de mestrado que está fazendo doutorado lá agora. Então, o que a gente observa? A gente observa isso aqui, essas cores, está associado a SAR, a intensidade de absorção. Na criança, vai até mais que a metade do cérebro, proporcionalmente, bem mais que no adulto. E uma das razões disso é que os tecidos do cérebro das crianças têm um conteúdo maior de um líquido salino. Tá? E o líquido salino tem alta constante elétrica e alta condutividade. Então, essa é uma das razões porque nas crianças a SAR que a gente encontra é maior que nos adultos. E o problema é esse também, o celular é certificado num manequim, tá? Que tenta simular um adulto. E esse adulto é um ex-presidiário americano que cedeu o corpo dele para ser fatiado, o Visible Man, né? E ele tinha mais que 100 quilos e mais que 1,90 m. Então, é mais ou menos no volume do professor. E ele não simula nem 10% da população, porque quanto menor o cérebro, tá, para uma mesma energia absorvida, tá, então a intensidade, obviamente, é maior nos menores volumes. Tá certo? Esse é um resultado também análogo, e esse é um dos pioneiros, esse professor que é lá da Universidade de Utah, professor On Gandhi, tá? E aqui ele mostrou uma criança de 5 anos, uma de 10 e um adulto. Ó. Então, proporcionalmente, as crianças têm uma absorção muito maior que nos adultos, tá? Tanto em volume como em intensidade de SAR. E aqui está o que eu tinha mencionado para vocês. Esse aqui é uma bacia, como a gente tem a nossa pia em casa, está simulando os dois lados da cabeça, estão ali. O celular entra aqui por baixo, tá? Uma espécie de um elevadorzinho encostado ali, próximo da cabeça. E aqui em cima tem um robô com uma sonda, que aqui dentro tem um líquido que tenta imitar os parâmetros dos tecidos do cérebro, e esse robô tem uma espécie de uma anteninha e vai, então, medindo o campo elétrico ali de onde se obtém a SAR. Tá? Então, um dos problemas é que o líquido é homogêneo, tá? E o outro dos problemas é que essa cabeça aqui é baseada naquele manequim que não representa a maior parte da população. Então, a maioria dos telefones celulares que são certificados, isso vale aqui no Brasil para qualquer outro país, eles realmente é um processo de certificação muito falho, para não dizer muito mais coisa. Bom, agora nós vamos mostrar alguns resultados de pesquisas epidemiológicas, tá? Que associam o uso de celulares a desenvolvimento de tumores cerebrais. E esses tipos de resultados foi que serviram de base para a Organização Mundial da Saúde, então fazer aquela classificação 2B, possivelmente cancerígenos. Tá? Que isso é desde 2011, já faz mais de 2 anos e meio, maio de 2011, e é muito pouco conhecido, muito pouco divulgado, tanto pelos governos como pelas operadoras, então tem menor interesse em divulgar. Um dos projetos que serviu de base para essa classificação da OMS é o projeto Interfone, tá? Que é um projeto de 13 países, tá?
Foram 48 pesquisadores que trabalharam nisso. Ele durou 5 anos, tá? E os recursos eram 30 milhões de dólares. Tá? E eles mostraram, tá, um aumento, tá, de risco de desenvolvimento de tumores do lado que a pessoa usava o celular, que a gente chama ipsilateral. Tá? Principalmente um tipo de tumor que é muito agressivo, que chama-se glioma. Tá? Esse glioma é um tumor que demora para ser observado. Tá? Às vezes a pessoa vai observar só através do comportamento do paciente. Aí vai fazer a ressonância magnética ou tomografia e aparece o glioma. Quando isso ocorre, aí ele já tem ramificações, ele é muito agressivo, tá? E aí o paciente vai para a mesa de cirurgia e o neurocirurgião, que normalmente tem que tirar com margem, começa a tentar margem e tem que parar uma hora, porque senão o paciente não sai da mesa. Tá? Nós temos um político de Porto Alegre que tem esse tipo de tumor que ele me falou. Tá? E ele me disse, Salles, eu encostava o celular aqui, o meu tumor é aqui. Tá? E, bom, então esse aí foi uma das bases, esse resultado aí do projeto Interfone para a classificação do grupo 2B da OMS. Olha aqui o que eles definem como o usuário regular. Aquele que efetua uma ligação por semana num período de 6 meses. Entendeu? E ainda mais, olha aqui, ó, a população estudada, tá? Isso aqui é usuários regulares. O uso médio, tá, entre a população estudada é 2 a 2 horas e meia por mês. Isso é muito pouco, tem muita gente que fala isso por dia. Né? Bom, esse resultado aqui também é daquele projeto Interfone. Tá? Isso aqui é lá em Israel, eles usam bastante celular. Tumores na glândula parótida, PGT, Parotid Gland Tumor. E olha aqui, ó, aqui aparecem outros 2 tipos de tumores também. Um é o da glândula sublingual, tá? e submandibular. São esses 2 aqui que estão aqui quase que variando mais ou menos estáveis. O na glândula parótida cresce substancialmente ao longo dos anos. Esse eixo horizontal é de 1972 a 2006, que foi a pesquisa que eles fizeram. Esse tumor da glândula parótida, essa glândula parótida é muito aqui próximo de onde a pessoa normalmente usa o celular. Esses outros 2 são mais afastados. Esse aqui é o resultado lá da Suécia, que eles usam o celular há mais tempo que a gente, e são pesquisas de pelo menos 8 ou 10 anos. Tá? É o Dr. Hardell, tá? Neurocirurgião no Hospital Universitário de Orego, na Suécia, cidade chamada Orego. O que ele está mostrando? Ele está mostrando aqui os telefones celulares, telefones digitais e telefones sem fio. Tá? Normalmente o mais usado hoje é esse aqui, o digital. O analógico foi o primeiro que aconteceu, mas muitos, tá? Eles, dependendo do local, eles fazem o que eles chamam de roaming, eles podem também, mesmo sendo telefone 2G, 3G, opera também desse modo aqui. Mas qualquer um deles mostrou, tá, um risco aumentado, tá, para os usuários, o desenvolvimento de tumores, tá, no mesmo lado que o aparelho era usado. O mesmo professor, tá, o mesmo grupo lá do professor Hardell, mostrou que existe uma relação entre o número de horas de uso e o aumento, tá, do risco. Tá, uma relação causa-efeito. E mostrou também, tá, que os anos de uso, com os anos de uso também aumenta o risco. Então, mais de 10 anos de uso, o risco era aumentado da ordem de 100% ou mais. Tá? Eles dizem o seguinte, ó, olha aqui, ó, os resultados, usando um telefone celular por mais de 10 anos, aproximadamente dobra o risco de desenvolvimento de tumor do mesmo lado, onde normalmente, porque quem usa o celular normalmente encosta normalmente de um lado, se ele é direito, se ele é destro, ele encosta desse lado, e vice-versa, tá?
E principalmente glioma e neurinoma acústico. É glioma, neurinoma acústico e tumores na glândula parótida. Meningioma não aparece. Tá? Meningioma é tumor na meninge. Tá? Então, aquele negócio, glioma e neurinoma acústico para mais de 10 anos, tá? E olha aqui a conclusão que ele fala no artigo dele. Os padrões atuais de limitação de exposição aos micro-ondas não são seguros e necessitam ser revisados. Tá? O risco para tumores cerebrais parece ser maior entre as pessoas que iniciaram usando os telefones sem fio antes da idade de 20 anos. Tá? Então, eles fizeram também mapeamento, aqueles que começaram antes de 20 anos, na faixa de 20 a 30 anos, aparecia mais... ali, ó, 4 a 5 vezes maior o risco, tá? Aqueles que começaram usando o telefone móvel na adolescência. Então, alguns anos depois, nessa faixa de 20 e 30 anos, eles mostravam esse risco maior. Eu sempre boto as referências ali na transparência, quem estiver interessado. Tá? E agora, então, nós vamos para o penúltimo item que nós vamos discutir aqui. Eu estou fazendo um resumão, depois, se vocês quiserem, nós podemos discutir, porque eu tenho muito material sobre isso. Tá? Então, primeiro, quais são as principais recomendações da OMS e das entidades científicas? O que significa o princípio da precaução? E o que os fabricantes dizem? Tá? Então, a OMS, em maio de 2011, tá, classificou, tá, como possivelmente carcinogênico. É o grupo 2B que eles chamam. Nesse mesmo grupo está o DDT, o HIV tipo 2, clorofórmio, chumbo, cobalto, níquel, herbicidas, clorofenóis, tetacloreto de carbono, hexacloretano, estireno, todos agentes reconhecidamente danosos à saúde e, quando com uso contínuo, com probabilidade alta de desenvolvimento de malignidade. Tá? Esse aqui, ó, o HPV, tá? Papiloma vírus, tá? São mais de 100 tipos, mas esses tipos aqui são os que estão classificados em 2B. Tá? Eles usaram como referência para classificar em 2B, tá? Principalmente os estudos daquele projeto Interfone e do grupo do professor Hardel lá na Suécia. Tá? Então, ele diz que houve um aumento para glioma de 40% de risco, tá? Daqueles que utilizam uma média de 30 minutos por dia em um período de 10 anos. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, tem muita gente no Brasil. Nós colocamos na segunda transparência ali que no Brasil são mais de 268 milhões de acessos. Então, uma boa percentagem daquilo fala mais ou menos com esse padrão aqui, 30 minutos por dia, um pouco mais, um pouco menos. Tá? O diretor desse órgão, que é o Instituto International Agency for Cancer Research, IARC, tá? O nome dele é o Christoph Wild, ele diz que, dadas as potenciais consequências desses resultados dessa classificação para a saúde pública, é importante que se investigue mais a longo prazo o uso intensivo do celular. Faltando essa informação, é importante tomar medidas pragmáticas para reduzir a exposição a equipamentos, tá? Usando, por exemplo, fones de ouvido, mensagem de texto e viva voz. Então, são soluções relativamente simples. Tá? O problema é que as pessoas não sabem. Então, é questão de direito à informação, direito do consumidor. Primeiro, saber que existe uma classificação 2B para aquelas radiações. Segundo, que existe uma legislação, por exemplo, aqui em Porto Alegre, que recomenda pelo menos 2 centímetros a distância, nossa amiga, e o próprio fabricante fala nessa distância. Aí você pergunta, por que o fabricante fala isso? Com letra miudinha lá no fim do manual do usuário. Cada um aqui, eu acho que tem poucos que não tem celular, mas cada um vai assumir o compromisso comigo de quando chegar em casa, pegar o seu manual e procurar, vai achar, lá no fim com letra miudinha. Aí vai perguntar para si mesmo, por que esse troço está escrito aqui e por que é com letra miudinha? Mas não, mas olha aqui, voltando ali, é o seguinte, isso aqui é muito importante, olha aqui, ó, isso aqui é muito importante, porque ele está recomendando o princípio da precaução, tá certo?
mas é pouco divulgado, porque isso aqui, essa classificação da OMS, está aqui, ó, é maio de 2011, 2 anos e meio, e de 2 anos e meio para cá, o que se viu? Ao contrário, em vez de aumentar a precaução, não, aumenta o uso, aumenta a... E depois, um dos problemas muito sérios é que tem muita criança e adolescente usando. Tá? Nós mostramos ali 6,8 bilhões no mundo veterinário. Cerca de 20% pelo menos disso é criança e adolescente, que são os mais suscetíveis. Tá? Então, o que a classificação da OMS nos diz? Justifica a utilização do princípio da precaução, confirma a existência dos efeitos de longa duração ao crônico, tá? Por quê? Porque todos aqueles aparelhos que eles usaram para fazer aquela pesquisa epidemiológica eram certificados. Então, teoricamente, respeitavam as normas, aquelas de curta duração. Tá? Então, e indica também, tá, que os limites atuais, tá, são insuficientes para a proteção da população. Aqui, alguns países, tá, oficialmente fizeram recomendações. Por exemplo, agora no mês de outubro, tá, foi banida a venda de celulares para criança a partir de março de 2014 na Bélgica. Você pode encontrar isso aqui na internet. Tá? Outros países já haviam feito, a França também recentemente, tá, limitar o uso do celular, não utilizar o Wi-Fi em bibliotecas e livrarias públicas. Tá? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem Wi-Fi por tudo. Nós lá no departamento, se você quiser, você entra em 3, 4, 5 redes. Tá? E as pessoas passam ali várias horas por dia, estão sendo irradiadas. Tem muita gente que tem Wi-Fi em casa e deixa 24 horas por dia ligado. É, sim, baixa exposição, mas é longo tempo. Tá? Então, nós dizemos que são cobaias de uma tecnologia que não mostrou ainda ser inócua à saúde. Ao contrário, as evidências existentes mostram problemas sérios, alguns dos que nós estamos vendo aqui. Bom, então, eu tinha feito uma das 3 perguntas iniciais, quem é que sabe se que existe legislação em Porto Alegre aqui desde 2007, tá? Ou seja, 6 anos fazem isso, tá? Que é lei em Porto Alegre, tá? Que deve ser, os fabricantes ao vender os celulares devem ter uma espécie de um folhetinho, tá, dizendo as precauções que devem ser tomadas com aquele aparelho. Isso aí, se você for no lugar que vende, ele não te oferece isso. Eu já fui uma vez, está guardado lá numa gaveta. Se você pedir, ele te dá, mas quem não sabe não pede e não recebe as recomendações que são lei. Deve ser observada uma distância mínima de 2 centímetros, está escrito ali. Crianças e adolescentes devem ser desestimuladas a manter conversação nos celulares. Tá? Usar fone de ouvido, viva voz. Tá? O uso incorreto do aparelho pode ocasionar aumento de risco à saúde, considerando essa precaução uma estratégia de saúde pública. Nós temos que ter a honra que Porto Alegre foi um dos primeiros a ter esse tipo de recomendação, em 2007. Tem cidades, tem municípios lá dos Estados Unidos que ainda está batalhando para conseguir isso. São Francisco é uma delas e outras. Aqui está aquele negócio que eu disse para vocês, é muito grave, sim. Tá? Nos manuais aqui tem alguns, ó. Olha aqui, o Samsung Galaxy, tá? O iPhone, o Nokia, Motorola, tá? E aqui está o local onde eles recomendam distâncias mínimas, ó, 1,5, 2,5 centímetros, tá? E a pergunta é por que eles recomendam essas distâncias mínimas? Será que eles acham que as distâncias menores que essa tem risco à saúde? Ou será que eles querem, mais adiante, se der problema judicial, se resguardar? Né? É uma pergunta importante. Bom, agora esse aqui é o último item, tá? Porque eu prometi que não ia cansar muito vocês. Eu queria deixar espaço para nós discutir, porque eu acho que a discussão é que vai ser mais benéfica. Tá? Então, olha aqui, ó. Primeiro, o que eu acho que tem como equívoco é o seguinte: primeiro, as recomendações, aquelas que nós chamamos de CNIR, consideram somente efeitos de curto tempo de exposição. Não protege, portanto, em relação às exposições por longo tempo. Por exemplo, aqueles que estão próximos às hermes, sistemas de Wi-Fi, WiMAX, etc. A classificação 2B pela OMS, possivelmente cancerígena, foi tratada com leniência, desdém e irresponsavelmente,
tanto pelos governos, como pela indústria, pelas operadoras e a própria população. Muitas vezes ela não leva a sério as recomendações, tá? E elas são disponíveis desde 2011 e até agora pouca coisa foi feita para reduzir a exposição. O processo de certificação é equivocado e utilização indiscriminada, inclusive por crianças e adolescentes. Outro problema que eu acho muito grave, e isso ocorre muito, é usar a telefonia móvel quando disponível a telefonia fixa. Por exemplo, a gente vê hoje muita gente no trabalho ou em casa usando o celular. É um absurdo. Primeiro, que é mais caro aquela ligação. Segundo, que tem menor confiabilidade, a qualidade da comunicação é pior. E o terceiro é que aumenta o risco à saúde. Então isso aí devia ser mais divulgado. Tá? Eu acho que as pessoas em casa preferem falar no celular porque pode ir daqui para ali, da cozinha para o quarto, mas na hora que as pessoas se conscientizarem que a questão é muito séria, certamente iriam levar mais a sério isso aí. Tá? Outra questão é o seguinte, agora o 4G, tá, que está sendo instalado em muitas cidades, inclusive com desculpa da Copa do Mundo, tá, para falar bastante, não sei o que, blá, 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 mas a Copa do Mundo vai passar, vai ser 2 ou 3 semanas, e o 4G vai continuar. E o 4G, lamentavelmente, é nessa frequência aqui. Essa frequência aqui, o professor Mário trabalha também com fone de micro-ondas, exatamente a frequência do fone de micro-ondas. E por quê? Porque nessa frequência nós temos uma maior dissipação e maior penetração. Tá? Então é a pior frequência. E a mesma, lamentavelmente, também que é usada no Wi-Fi, no Bluetooth e o WiMAX. Então essa frequência, todos os problemas que ocorrem em outras frequências, nessa frequência aqui, são sim mais críticos. Tá? Nós chamamos euforia digital, tá? ED. Tá? Um hábito equivocado não é uma necessidade inevitável. Tá? Por exemplo, falar em celulares quando em casa ou no trabalho é um equívoco absurdo, a nosso ver. Tá? O uso de linhas fixas resultaria em custos menores, melhor qualidade e velocidade de comunicação, bem como, não menos importante, menores riscos à saúde. Tá? Então aqui nós temos algumas recomendações aos usuários. Utilizar os celulares sempre com fone de ouvido ou viva voz ou mensagem de texto, mantendo sempre o aparelho afastado de qualquer parte do corpo, especialmente a cabeça. Sempre que possível, utilizar telefones fixos, por exemplo, em casa, no trabalho, utilizando o celular somente quando os fixos não forem disponíveis ou em emergência. Mas, mesmo quando usar o celular, usar, por exemplo, com fone de ouvido. Tá? Evitar utilizar outros equipamentos sem fio, procurando sempre conexão via coaxial ou fibra ótica. Por exemplo, existe um projeto no Brasil e no mundo inteiro, One Laptop per Child, aqui é um computador por aluno, que bota Wi-Fi dentro da sala de aula, tem 10, 20, 30 laptops conectando com uma mini-herb ali, o Access Point é a mini-herb. E nós medimos, já aqui no Instituto de Informática, tá? O pessoal lá do nosso laboratório mediu, um laptop, a intensidade é uma, com 10 é outra, com 20 é outra. E as crianças ficam, às vezes, 2, 3, 4 horas naquele ambiente. Então é sim um nível baixo de exposição, mas é por longo tempo, e aí pode dar problema. Então, lamentavelmente, estão sendo cobaias. Tá? E a pesquisa científica aponta, olha, esse troço dá problema. E sempre que a sociedade desafiou essas recomendações da ciência, né, a maioria das vezes deu problema sério. Por exemplo, o caso do cigarro, o caso do amianto, etc. E tal. Tá? Aqui, ó. Então, por exemplo, numa sala de aula, botar cabo. O aluno chega com o computador, conecta ali, não tem radiação, tem muito maior velocidade, né? O custo inicial é maior. Mas se você considerar o custo da saúde, por exemplo, o SUS, é baratíssimo botar cabo. Baratíssimo. Olha aqui, o Brasil tem uma questão judicial lá nos Estados Unidos, o Ministério da Saúde, cobrando
custos do SUS aqui com problemas de tumores de pulmão fumantes, acionando mortos. É um número gigantesco de milhões de dólares. Tá? Outra questão importante é de estimular crianças e adolescentes a usar quaisquer dispositivos de comunicação sem fio. Então, são recomendações aos usuários. Nós temos também recomendações aos governos, tá? Que os celulares sejam fabricados e comercializados sem microfone e sem alto-falante, de forma que você tem só o receptor e transmissor ali, e de tal forma que você seja induzido, obrigado praticamente a usar o fone de ouvido. Tá? Também que sejam desenvolvidas políticas incentivando sistemas de comunicação via cabos e fibras ópticas, desestimulando as comunicações sem fio. Taxar mais comunicação sem fio, taxar mais, e a razão disso, olha aqui, nós precisamos de dinheiro para pesquisa, ou para normatização disso, e fibra ótica e cabo, ao contrário, taxar menos. Que seja implementada ampla campanha de esclarecimento à população sobre os riscos da comunicação sem fio e sobre os meios simples, tá, visando reduzir a exposição dessas radiações. Não permitir o uso de frequências próximas a 2.4 GHz. Tá? Aqui, implicações e contradições é o título do nosso encontro hoje aqui. Eu digo que nunca houve antes na história da humanidade tanta hipocrisia encobrindo riscos à saúde pública, visando a manutenção de lucros inconfessáveis. Tá? A angústia de presenciar tanta hipocrisia só é superada pelo fato que muitos não se dão conta disso. Muito obrigado. Obrigado, professor Stein. Nós vamos convidar o representante da Arvin, mas eu não estou Então, agora, eu gostaria de falar do Sr. Mário antes, depois faremos o debate. Obrigado. Perfeito. Gente, eu vou tentar ser o mais rápido que eu conseguir, tá? Para a gente partir para a discussão que a gente interessa. Tá? Então, para quem não sabia, meu nome é Mário Weibert, lá do Instituto de Física, e para começar a discussão, eu vou mostrar aqui uma das perguntas que o progresso tecnológico está acelerando ou não? Tá? Isso aí é uma pergunta que o Economist fez uns meses atrás. Tá? Então, essa pergunta aí, uma das coisas que tem que ser respondida é progresso relativo ao quê? Tá? Como é que a gente saberia disso? Qual é o método para saber? E como é que se mede o impacto das mudanças tecnológicas? Tudo isso não está muito claro. Tá? Então, se a gente pega em ordem histórica ali, a gente começa com a Revolução Neolítica, tecnologia renascentista, primeira Revolução Industrial, entra a Era Industrial, segunda Revolução Industrial, entra a Era Atômica, Era do Jato, Era do Espaço, Revolução Digital. Vocês vejam, esse pedaço aqui é muito mais curto, a passagem de uma era para outra, o tempo que se levou é muito menor. Isso, no fim, chega-se a era da informação, que a gente diz que está agora. Bom, eu vou usar o dedão como... Dedão, se vocês pegarem um livro de medicina,